Fala pessoal da The English Room, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou passar para vocês aqui uma abordagem pouco comum no mundo de ensino de inglês, que é a questão de tornar-se senhor das suas emoções para favorecer o seu aprendizado. E eu vou passar para vocês essa técnica aplicada a dois importantes aspectos. O primeiro seria você aprender a gostar do inglês, então digamos que você não goste, então você vai, após esse vídeo, ser capaz de ressignificar isso e passar a gostar do inglês, acredite. E o segundo é você vencer aquelas emoções que hoje te impedem e aquelas crenças também que te limitam hoje de sair falando por aí. Vamos lá? Bom, o primeiro de todos é aprender a gostar de inglês. Esse, na verdade, é o primeiro passo para tudo, porque quando você gosta daquela disciplina, você passa a ser mais motivado. E ao ter essa motivação extra, você começa a ser um personagem ativo do seu aprendizado, ou seja, você começa a buscar o aprendizado por você mesmo e não mais fica esperando com que aquele aprendizado caia no seu colo. Você deixa de tornar aquele aprendizado um processo obrigatório e passa a se tornar algo prazeroso. E sem perceber, você está buscando conteúdo em inglês para poder ouvir, você está buscando coisas do dia a dia todas em inglês. Então, gostar do inglês acaba sendo algo fundamental para você aprender mais rápido. E como que isso vai acontecer? Como que você vai gostar do inglês, né? Para você entender isso melhor, eu vou trazer para você alguns exemplos de fora do aprendizado do inglês. Bom, uma coisa que nem todos sabem é que eu sou bolsista em uma escola de dança hoje e eu pratico diversos ritmos. E com isso, é lógico que aparecem alguns ritmos que você gosta mais, aparecem outros que você já não gosta tanto. E comigo o que aconteceu foi, eu amo forró, adoro, danço pra caramba e eu odeio gafieira. Quando eu cheguei lá na escola, foi o primeiro pensamento que passou na minha cabeça. Eu amo forró, danço super, odeio gafieira, não danço nada. Então o mais natural quando você aprende diversos ritmos é que você vai ter um preferido. E o meu preferido é forró. E você vai ter um que você não gosta tanto. E quando eu entrei na escola, o que eu odiava era gafieira. Eu não gostava de jeito nenhum. E isso refletia também na minha capacidade de aprendizado. Então eu ia para as aulas de forró, e por mais difícil que fosse o passo, eu conseguia executar. Agora eu ia para a aula de gafieira, e por mais elementar que fosse aquele movimento, não saía. Não ia de jeito nenhum, não importa o que eu fizesse. O movimento dava errado e não importa como eu fizesse, dava errado. E eu já ia esperando que ia dar errado e dava errado. O que eu posso dizer pra vocês é que havia algo por trás disso. E o que pouca gente também sabe sobre mim é que eu estudo hipnose na USP. Então, quando você estuda esse tipo de coisa, você começa a pensar sobre as suas formas de modelos mentais. Você começa a falar assim, peraí, se eu não gosto disso, deve ter alguma razão. Qual será que é essa razão? E geralmente quando a gente não gosta de alguma coisa, isso está associado a alguma forma de medo ou de sofrimento. No meu caso, isso estava associado com sofrimento. E esse sofrimento era o seguinte, quando eu comecei a aprender o samba, eu comecei como bolsista em outra escola de dança. E lá, o professor, ele costumava xingar os bolsistas quando eles erravam o movimento. Então, você fica com aquele medo de ser xingado e ao mesmo tempo você fica com aquela raiva, né? Toda vez que você vai fazer aquele ritmo, você já associa isso. Por mais que eu não levasse muito xingo, eu via meus colegas sendo xingados e tal, e eu ficava assim, poxa, isso não é legal, sabe? Acho que eu não gosto disso. E aí isso foi ficando engessado dentro da minha cabeça. E à medida que o tempo foi passando, eu fui deixando de gostar do samba, e eu gostava no começo. Já com forró foi diferente. Eu comecei a aprender como aluno em uma sala de aulas grátis lá dentro da USP. E então o que acontecia era, toda vez que a gente errava, era divertido, as pessoas davam risada e tal. Então o forró virou uma coisa feliz pra mim. O que aconteceu foi, eu tinha uma dança que era feliz e uma dança que era sofrida. E aí quando eu ia fazer, essa que era uma dança que eu sentia felicidade em fazer, saía tudo fácil. Essa que era uma dança que sentia sofrimento ao fazer, dava tudo errado. Eu continuava sofrendo na aula, mesmo não tendo mais aquele professor que me maltratava. E ao sacar isso, o interessante foi que eu comecei a pensar no quanto aquele sentimento fazia sentido ainda na minha vida. Então eu pensava, poxa, faz sentido sofrer com o samba hoje que eu não tenho mais aquele professor? Esse sentimento me ajuda? E eu
Pensei, não me ajuda e não faz sentido. Então eu comecei a ver que ali o samba era legal. E eu comecei a aprender os movimentos, e hoje eu consigo fazer movimentos bem mais difíceis do que eu fazia na outra escola. E hoje eu não tenho mais essa rixa com o samba, eu consigo fazer o samba, eu gosto de samba, eu vou lá, eu danço, e é bem melhor do que era antes. Claro, ainda não chegou no nível que eu gosto do forró, ainda não chegou no nível que eu curto dentro das outras danças, mas já é bem menos traumático pra mim, e eu tô conseguindo aprender graças a essa mudança de percepção. Mesmo acontece com muita gente, por exemplo, com matemática. A pessoa teve um professor do mal, ou então a pessoa teve experiências com os colegas ridicularizando ela porque ela não entendia, e aí ela para de aprender. Então, toda vez que você estiver diante de um novo aprendizado, tente gostar dele, tente entender o porquê você não gosta, caso você não goste. E assim você vai ser capaz de escolher o sentimento que você vai ter a respeito daquela matéria. No caso, quanto mais você gostar de algo, maiores são as suas chances de aprender com facilidade. Ok, a segunda grande limitação que a gente tem é a limitação no momento de falar. E eu acho que alguns de vocês já assistiram meu vídeo sobre como eu fiquei fluente em um mês, e é verdade, eu aprendi a falar inglês em um mês. E o que me aconteceu lá foi o seguinte: eu fui fazer um intercâmbio para os Estados Unidos, e quando eu cheguei lá, não tinha nenhum brasileiro comigo, então eu tava totalmente perdido e tal. E eu fiquei 3 dias sem falar absolutamente nenhuma palavra com ninguém. Eu falava por linguagem de sinais só. Então eu apontava alguma coisa, fazia alguma mímica e a pessoa meio que entendia. E após esses 3 dias, eu resolvi me arriscar e começar a falar. O que aconteceu foi que quando eu comecei a falar, comecei a ter um grande sucesso. Mas não um grande sucesso porque eu falava bem pra caramba. Não, um grande sucesso em fazer amizades. E um grande sucesso, assim, em ter coisas boas pra minha vida falando inglês. Então eu comecei a pensar, bom, se eu falo, eu me dou bem, vou falar. E comecei falando tudo errado mesmo, tal. E mesmo falando tudo errado, a coisa foi dando certo e eu fui acertando cada vez mais. Cada vez mais eu cometia mais acertos e menos erros. E com isso, ao final de um mês, eu terminei um curso de High Intermediate na Kaplan e voltei para o Brasil e comecei a aprender inglês. Depois comecei a dar aula e hoje eu me considero bom, muito bom. E aí 2 coisas estão por trás dessa nossa dificuldade de sair falando o idioma. A primeira delas é o medo do ridículo. Então você tem medo de ser ridicularizado. E, por exemplo, vira e mexe aparece algum vídeo de algum brasileiro falando tudo errado e as outras pessoas comentando e dando risada e ridicularizando e tal. E aí a gente fica com esse medo na cabeça de, será que eu vou ser o próximo que vai passar por esse tipo de ridículo? Será que eu falo desse jeito e esse tipo de coisa? Mas o que você tem que saber é que essas pessoas que estão ridicularizando essa pessoa que falam errado provavelmente não falam inglês tão bem assim. E aí, como elas não falam, elas também não querem que os outros falem. E elas ridicularizam as pessoas que tentam. E como elas não têm coragem de tentar, elas ridicularizam quem tenta. Mas o caso é, essa pessoa que saiu no vídeo falando tudo errado, você pode ter certeza que se ela continuou falando, ela hoje é fluente. E essa pessoa que estava ridicularizando, ela nunca tentou, porque ela tem medo de, já que ela ridiculariza os outros, ela também ser alvo de ridicularizações. Então, como ela não tenta, ela não vai ficar fluente. Então aquela pessoa que foi ridicularizada, hoje fala muito melhor do que aquela outra que ficava ridicularizando os outros. Outra grande razão para que as pessoas não falem inglês é a autocrítica muito forte. Então, a pessoa que se critica demais, ela acaba tendo algumas vantagens na hora de aprender o inglês, mas acaba tendo outras imensas desvantagens. A primeira grande vantagem de se criticar demais é na hora de fazer o homework. Porque daí você vai rever o seu homework, você vai, se você está fazendo uma redação, você vai ler, reler, reescrever, até ficar boa. Isso é muito bom. Agora, na hora de falar, se você for muito autocrítico, você corre o risco de acabar não falando. Porque você fala assim, não vou falar, vou cometer um monte de erro. E aí seria ridículo eu ficar cometendo erros. E aí você esbarra um pouco naquela questão anterior, que é se achar ridículo falando. Então, pare de se criticar tanto, cometa erros, entenda que eles são parte do processo, e quanto mais você errar, mais você vai aprender. É isso que você tem que ter na cabeça. Quanto mais você errar, mais você vai aprender e mais você vai passar a falar do jeito certo. Então, não tenha medo de errar. E aí, o que fica desse vídeo, então, pra gente? O recado que eu dou pra vocês é: torne-se senhor ou senhora das suas emoções e você será capaz de aprender qualquer coisa. Qualquer coisa. Você pode
você consegue e você pode começar já. Então comece já mudando a sua perspectiva, comece já alterando a forma como você se sente em relação a esse aprendizado e comece já a se arriscar mais. E é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá joinha, curta o canal e compartilhe com os amigos também, tá bom? Vejo vocês nos próximos vídeos, ou então, quem sabe, nos nossos próximos encontros de inglês. Se tiver qualquer dúvida, deixa no comentário. Se você conseguiu mudar a sua visão do inglês, comenta aí pra gente. E se você já gosta do inglês, escreva aí embaixo, eu gosto de inglês. Quanto mais você falar, eu gosto de inglês, maiores as suas chances de aprender rápido e maiores as suas chances de mudar a sua perspectiva do inglês e começar a gostar cada vez mais. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.